Nós estamos mais uma vez com Olho no Olho, dessa vez recebendo em nossos estúdios a Paula Costa, que é uma parceira nossa, está sempre presente no Itanews, na web. Paula, seja bem-vinda. A gente vai contar um pouco da sua história, saber um pouquinho de você. Tá bom, vamos lá. Em primeiro lugar, você é de Itapeva mesmo, nasceu aqui? Na verdade, a minha família é daqui, né? Mas eu nasci em São Paulo. Tá. Na época, meus pais moravam lá, meus pais são daqui, né? Mas eu nasci e aí com 8 anos eu vim embora para Itapeva. Aí onde eu fiquei até os meus 17. Aí foi estudar. Naquela época não tinha, né? Aqui em Itapeva não tinha, a gente não tinha cursinho, não tinha faculdade, né? E aí o que sobrava pra gente de opção era ter que sair mesmo para estudar, para poder fazer uma faculdade. Então foi isso, mas eu passei dos 8 até os 17 aqui em Itapeva. Tá, e qual que é a maior lembrança da infância? Assim, como foi a sua infância? Nossa, a minha infância, até quando fiquei fora esse tempo todo, né, voltei para Itapeva ao ano passado, faz 15 anos que eu fiquei fora da cidade. Então as lembranças da infância eram sempre muito comuns, assim, ótimas lembranças, né, estudei na Casa Piedade, os meus melhores amigos eu fiz ali naquela escola, que nós somos amigos até hoje. Mas assim, a maior lembrança que eu tenho, como eu cresci em São Paulo, né, até os 7 anos, então em São Paulo eu tinha que pegar ônibus para ir para estudar, eu estudava no Mackenzie, então era longe, saía com 2 horas de antecedência para chegar até a escola, para voltar também. Então assim, a maior lembrança que eu tenho da minha infância é da minha liberdade do interior. Não é? Porque quando eu cheguei, minha mãe falou, você pode ir para a escola sozinha? Eu quase tive um chilique. Como que eu posso ir sozinha para a escola? É só subir reto aqui, que eu morava no centro, e você vai para a escola. Então essas são as doces lembranças que eu tenho, né? Essa liberdade do interior, brincar na rua, né? Eu sempre fui meio molecona, então os amigos da rua. Então, assim, Itapeva para mim são só ótimas recordações, assim, os melhores amigos, as melhores histórias são todas aqui em Itapeva. E como que era, fala um pouquinho do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, o relacionamento da família. Assim, eu e meu irmão, a gente tem uma diferença muito grande, né? Então, o Bruno, a gente tem 7 anos de diferença. Então, nessa época, a gente vivia em pé de guerra. Né, porque eu era já, né, entrando na adolescência, meu irmão ainda pirralho, então às vezes eu queria sair com um amigo, com um namoradinho, ele ficava me enchendo o saco, né. Meus pais sempre foram muito rígidos na minha educação, né, então eu nunca fui muito de ficar podendo curtir as coisas, e quando eu curtia demais, eu ficava de castigo. Então a gente brinca, as minhas amigas, né, você lembra de tal coisa? Não lembro. Você estava de castigo. Putz, é mesmo, estava de castigo. E sempre por bobagem, nota baixa, tudo, né? Mas eu acho que foi muito importante. Acho que tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Né? Então, se eu fui educada e fui criada desse jeito, com certeza é porque eu precisava passar por isso. Talvez hoje eu fosse uma outra pessoa, né? Não tão boa quanto hoje, sei lá. Mas sempre foi uma relação muito bacana. Meu pai sempre gostou muito de mato, de natureza, então esse meu lado mais ecológico veio do meu pai. E a minha mãe, que sempre gostou de viajar, que morou na Suíça, me passou isso. Viajar é importante, conhecer novos lugares. Então eu sou meio que uma junção do pai com a mãe. Um pouco do mato, um pouco da viagem da mãe, e aí resultou no que eu sou. Sua personalidade. Como que é ser neta da tia Luzia? É uma referência, né? Cara, eu acho tão engraçado isso, porque quando a gente... fiquei 15 anos fora, lá eu não era ninguém, só a Paula e a Paula Costa, né, profissional, neta, sobrinha, ninguém te conhece, né? Você tem que fazer seu nome. Exatamente. Agora, quando eu voltei para Itapeva, aí todo mundo aqui, eles falam assim, você é gente de quem? Né? Eles falam, gente de quem? Gente de quem? E eu acho isso tão legal, então eu comecei, gente de quem? Eu falo, não, mas a minha família... Não, mas de quem você é? Porque eu não achava que eu tinha que falar de quem que eu era, né? Mas aí eu aprendi, acostumei, sou gente de quem? Daí a primeira coisa, né, sou neta da tia Luzia. E todo mundo, a tia Luzia,
mãe, meu filho, eu estudei lá, né? Todo mundo, assim, minha avó teve escola há 35 anos, né? Então ela é uma referência mesmo. Infelizmente eu não estudei na escola. Eu ia te perguntar isso, já não tinha mais idade. Não tinha. Quando eu voltei pra cá, ela já não tinha, porque era só até o pré, né? E eu já estava fazendo a 2ª série, então não pude fazer. Mas eu vinha nas férias, então eu ficava na escolinha, brincando com os alunos, tudo. Mas eu não tenho aquelas fotos clássicas, né, de todo mundo. Eu tenho. Você tem? Ai, gente, queria tanto. Mas, pois é, eu não tive a oportunidade. Mas é muito gratificante, né? Minha avó é uma comunicadora também, né? Até hoje, sai na rua, para ela ir até o banco, ela leva 3 horas, porque conversa. É gostoso, eu me sinto honrada. Tá, e você me falou do seu irmão, dos seus pais, sua adolescência. Quando você começou a sair, a fazer coisas de adolescentes mesmo, como que foi? Então, naquela época a gente aqui não tinha muito o que fazer, né? E eu sempre fui meio da pá virada também, né? Isso todo mundo sabe, eu sempre gostei muito de viajar, então a gente ficava aqui quando eu tinha oportunidade, tinha alguma festa em São Paulo, eu sempre ia para uma festa para poder dançar, que eu sempre gostei muito de dançar, que a gente não tinha na época, né? Onde sair para dançar. Tive meu primeiro porre, né? Com lá meus 15 anos. Mas foi uma adolescência muito tranquila, assim, né? Eu sempre fui da pá virada, mas sempre, né, tomando conta de mim, da minha integridade. Aprontei bastante. E o que foi legal nessa época é que na época, inauguraram a Acrópolis. E aí eles não tinham quem fosse a hostel aqui, né? E como eu viajava muito, daí a Terezinha lembrou, Paula, você não quer ser a hostel da Acrópolis? Eu tinha 16 anos de idade, gente, imagina. E eu achei aquilo o máximo, né? Aí que eu ia mais ainda para São Paulo, para conhecer as boates, para poder saber o que estava acontecendo lá de novidade, para trazer para Itapeva. E até hoje eu brinco muito com o Daula, que a gente é muito amiga, eu falo para ele, olha, o meu primeiro salário e a minha conta do banco, eu abri com o dinheiro que eu ganhei na Acrópolis, né? A minha conta tem não sei quantos anos, e justamente por causa disso. Então foi uma adolescência tranquila, estudando, passeando. A gente naquela época já fazia muita caminhada, a gente tinha um grupo aqui. Então, e tem uma cachoeira não sei aonde, então a gente ia para conhecer, né? Mas foi uma adolescência muito gostosa. Além do Acácio, você estudou onde mais? Estudei no Acácio, depois eu fui para o Objetivo e só. Monteiro, né, que antes eu saí do Acácio, fui para o Monteiro, porque na época estava fraco, o Acácio Pidé estava ficando meio fraco, e a gente estava preocupado com o vestibular, porque aqui a gente não tinha cursinho, então a gente acabei indo para o Monteiro. Mas as melhores lembranças acho que ainda são um poucos do Acácio, assim, porque eu era muito nova, a gente tinha gincana, eu gostava demais de tomar merenda, né, porque eu achava o máximo, gente, comer de graça na escola, não tinha isso em São Paulo, né, então eu achava o máximo, eu ia no dentista da escola, tem uns episódios assim, engraçados que eu tirei um dente na escola, né? Só para prazer. Minha mãe queria matar o dentista. Depois, como é que você faz isso? Tira o dente de uma menina. Mas eu achava tão legal todo mundo ir no dentista na escola. Eu falava, gente, eu também quero ir. Eu também quero ir no dentista. Inventei lá uma dorzinha, né? Mas os melhores momentos vêm de lá, assim. Depois no Objetivo, a gente já está mais velho, todo mundo muito preocupado com... A cabeça é outra, né? Passar no vestibular e tal. Mas foi isso. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com a Paula, dessa vez falando sobre os namorados dela. Como começou toda a história. A gente já volta. Nossa. Esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais, não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração, não dá pra esquecer natais que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Bom, vamos voltar então a falar da sua vida.
Como começou namoro, paquera? Quantos anos você tinha? Qual foi o seu primeiro amor? Ai, mas que pergunta, né? Pergunta difícil. Não, assim, naquela época a gente não podia, né? Namorar era uma coisa assim, meu pai sempre disse, pra namorar tem que vir em casa pedir namoro e tal. E é tão engraçado que a gente é de uma época dos anos 80, né? E naquela época a gente escutava falar, começou a falar de AIDS. E eu me lembro que a gente ia muito em bailinho, e num dos bailinhos tinha lá um menino que queria me dar um beijo. Uhum. E quando me falaram que ele queria me dar um beijo, eu fiquei tão, assim, assustada com a situação. Eu falei, o quê? Ele quer me dar um beijo? Meu Deus, se esse menino me passar AIDS! Por causa da história do Cazuza, né? Uhum. Então a gente era tudo muito, a gente era menina, noção, tinha 12 anos, né? Então a gente não tinha muita noção. Mas o meu primeiro namorado, ele foi me pedir em namoro. Eu estudava no Objetivo, né? Então ele ia todo dia na saída, ia lá, conversava comigo um pouco. Primo da Tati aqui. E passava lá e conversava um pouquinho. Daí num dia ele passou e falou, olha, Paulo, eu quero namorar com você, né? Você aceita namorar comigo? Eu falei, olha, você vai ter que pedir pro meu pai, porque meu pai não deixa eu namorar. E aí ele foi me pedir namoro, né? Marcamos um dia, tudo. Ele foi em casa, tinha 14 anos de idade. E ele foi me pedir em namoro, né? Aquela cena toda, todo mundo sentado e tal. Aí meu pai colocou as condições. Na época a gente não podia sair de carro, tinha que sair para namorar a pé. Voltar para casa às 11 horas, não podia ser 11h05, não podia ser 11h10, porque senão meu pai ia para a rua me buscar, e ia mesmo. Então, foi isso. Foi assim, uma história muito legal. Ele realmente era um cara bacana, né? Tem um carinho muito grande. Outro dia a gente se encontrou, puxa, que legal, né? Você tá bem. Então, foi assim, o meu primeiro namorado foi esse, né? E também nunca fui muito de ficar, não. Assim, eu gostava mesmo era de namorar, sempre fui muito romântica, né? Então eu sonhava em ter um cara que fazia as coisas pra mim, que me paparicava. Então, né, claro, né, que você tem aquela época de adolescente que você acaba se envolvendo mais, mas eu sempre fui assim, eu ficava, já namorava. Então a gente já namorava 1, 2 anos. Aí tinha lá, terminava, tinha entre safra, né? Claro. O tempo de fazer um balanço, né, para abrir de novo. Mas assim, eu sempre fui muito de namorar, sempre gostei muito de namorar. Sonhava em casar, ter filhos, achava lindo você ter uma família. Chorava muito quando os caras pisavam na bola comigo, porque eu sempre acreditei que é possível você viver com uma pessoa pro resto da vida. Eu acredito nisso, né? E é isso que eu quero pra minha vida. Então, quando a gente era sacaneada, nossa, pra mim era o fim do mundo, né? Poxa, não precisava pisar na bola desse jeito. Ainda é, né? Pra todo mundo, eu acho. E o que o Henrique significa pra você hoje? Nossa, sabe que eu tenho... agora no Réveillon a gente estava conversando e eu olhei para ele e falei assim, nossa, eu acho que a gente vai morrer, eu ainda vou querer te encontrar do outro lado, assim, sabe? Vou precisar de você do outro lado. Eu acho que foi um encontro muito divino, realmente. Eu não sou muito de me ligar em coincidência e tudo mais, mas eu estava numa fase totalmente de transição, voltando da Bahia. Conheci ele em Bonito, que eu tinha ido para lá a trabalho, ele também tinha ido a trabalho num congresso. E foi um encontro tão grande, assim, foi tão recíproco o sentimento, que desde o dia que a gente ficou, a gente nunca mais se separou. Então eu tinha ido para Bonito para passar uma semana, aí liguei para minha mãe e falei, olha mãe, eu vou ficar mais uns dias. Ela falou, Paula, mas a semana que vem é Natal. Eu falei, não, eu vou passar o Natal aqui. Ela falou, você tá louca? O que aconteceu? Ela, você conheceu alguém? Eu falei, para poder ficar assim, só uma hora, né? Só mexer com a minha cabeça, né? E aí resolvi ficar e passei o Natal sozinha, ele trabalhando, depois Réveillon a gente ficou junto e nunca mais a gente se desgrudou, né? Ele morava em Belo Horizonte, eu morando em São Paulo, nos encontramos em Bonito, e aí eu vim embora para Itapeva e ele veio junto comigo. Hoje a gente é sócio, né, da Itapeva Viagens e Ecoturismo, cara, eu posso dizer com toda segurança, assim, que é o amor da minha vida, né? E também não mexe com ele não, que eu pulo no pescoço.
Sou brava mesmo, gosto muito. Aquilo que é meu, que me pertence, né, que está ao meu redor, amigos, eu sou muito assim também. Aí meu amigo, se você ofender meu amigo, eu também vou tomar as dores do meu amigo, né? Eu sou muito assim de, né? Então, com o meu marido mexeu, nossa. Então hoje ele é a base, ele é meu companheiro, né? Tenho, nossa, total admiração para ele. Somos um complemento, né? Ele é mineirinho, calmo, paciente. Eu já sou elétrica por natureza, eu sou pilhada por natureza. Então acho que a gente tem ali um ponto de equilíbrio, né? Agradeço demais a Deus, porque eu só pedia isso. Quando você está sozinha, você vê o povo só curtindo. Eu falava, meu Deus do céu, será que tem um homem decente nesse mundo? É verdade, eu tô nessa fase. Então você põe na mão de Deus, pode apostar que Deus vai te dar. Viu? Mas tem Com que certeza, pedir. acredito. E faz quanto tempo já que vocês estão juntos? Faz 2 anos e pouquinho que a gente está junto. Agora em dezembro fez 2 anos. E agora esse ano a gente casa oficialmente, que a gente mora junto, né? Eu já não tinha tanto esse sonho dourado de usar véu e grinalda, mas ele faz questão. E eu acho bacana, né? No final das contas, eu não tive um casamento no religioso, então acho que vai ser você documentar e ter foto, ter vídeo, mas o que eu acho que vai ser mais legal é a lua de mel mesmo, é o que eu estou esperando. Você já tem planos? A gente tem, como a gente trabalha com turismo, então a gente, na verdade, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Você tem tantos lugares para você conhecer que você fala, para onde que a gente quer ir mesmo? Verdade. Então ele tem uns parentes que moram na Europa, uns tios, então talvez a gente vá para lá. Tô querendo fazer um cruzeiro no Mediterrâneo. Na verdade, assim, a gente não vai ter grandes investimentos no casamento justamente para a gente poder fazer o que a gente mais gosta, que é viajar, né? Que é gostoso, na verdade. E filhos? Então, filhos é um plano para o ano que vem. Na verdade, como tudo que eu faço, eu entrego na mão de Deus. Eu hoje não faço nada para me prevenir. E estou falando que vai ser ano que vem porque é que eu tenho pedido para Deus. Né? Porque como a gente marcou o casamento para esse ano, então agora a gente está só pensando nisso. Até o ano passado ainda a gente estava pensando muito na ideia de ter filho. O tempo vai passando, a gente vai tendo a necessidade, né? Você está com quantos anos? 33. Estou com 33. Então o tempo vai passando, vai batendo a necessidade, né? E todas as nossas amigas já estão aí, todo mundo mãe. Aí a gente sai, daí já não é mais a mesma coisa. Não tem mais assunto. Daí eu fico, puxa, minha sobrinha, o meu sobrinho. Né? Porque você não tem. É difícil. Mas assim, agora, se Deus quiser, vai ser para o ano que vem. Agora, se Deus mandar antes também, é o tempo dele, não será é o nosso, bem-vindo. né? Com certeza, com certeza. Você tem alguma religião? Então, eu fui coroinha, né? Você sabe que eu fui coroinha aqui em Itapeva, né? Coisas do interior. Mas eu acho isso muito legal, porque hoje a gente sai para fora, mas ninguém fez catequese, ninguém nunca, né, foi uma missa, mas naquela época eu fui coroinha. O Dom Alano era a gente era vizinho e as minhas confissões eram diretas com o Dom Alano, sabe? E daí a minha tia, com esse desejo dela enorme de querer me ver na missa, né? E eu tocava pandeiro, então, na missa, e nas horas, quando eu não tocava pandeiro, eu era coroinha. Então eu sempre fui da Igreja Católica. Mas, na Bahia, fiquei 4 anos morando na Bahia. Eu passei por muitas experiências difíceis, porque você está sozinha, lugares diferentes, né? Então eu tive momentos que me senti muito desamparada. E como lá a igreja não tinha padre, então eu ia na igreja, mas nada me consolava. Porque às vezes não adianta, sei lá, você conversar com Deus, às vezes você quer alguém que te fale, né? Alguma palavra de um consolo, enfim. E aí eu passei a frequentar Bola de Neve, que é uma igreja evangélica, muito bacana, bem moderna. É de esportistas, geralmente, né? São de surfistas. São de surfistas. O palco o palco não, como que a gente chama? O altar é uma prancha. Então, assim, não por isso, mas assim, foi lá que eu achei as respostas para aquilo que eu queria. Né? Então, desde então, já faz acho que uns 4 anos que eu aí me tornei mesmo evangélica, até por influência de uma dona de um hotel que eu prestava uma consultoria, que ela era evangélica.
E a gente conversando, aquilo me tocou de tal tamanho, assim. A diferença que muda entre o evangélico e o católico é a questão dos santos, né? Foi aí que eu descobri que, puxa, eu posso ter um diálogo direto com Deus, que Ele está me ouvindo. E desde então, tudo que eu faço, eu entrego na mão de Deus. E isso não é papinho, não. Isso é realmente, a minha vida é assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Puxa, eu tenho um problema, não, vamos deixar na mão de Deus. Ora, pede para Deus. Eu quero que seja resolvido dessa forma, mas e se Deus tem outros planos, né? Exatamente. Então eu deixo muito a minha vida na mão de Deus para que Ele resolva. Então hoje eu sou evangélica, de vez em quando eu vou na Batista Renovada, mas assim, a minha fé mesmo é me concentrar e conversar com Deus, porque eu sei que Ele está bem pertinho me ouvindo. Gostoso ouvir isso. A gente vai para mais um intervalo. E daqui a pouco a gente volta falando da carreira da Paula, de como ela está colocando o turismo em Itapeva. A bula mudou, a bula melhorou. Sabia que a bula mudou? Agora está mais simples para você. Tem o nome do medicamento em destaque, diz como você deve e não deve usar, dá informações para profissionais e pacientes separadamente. Caso tenha dúvidas, consulte seu médico novamente. A bula mudou, a bula melhorou. Paula, você foi embora daqui para fazer faculdade de turismo mesmo? A sua ideia era fazer turismo, sempre foi? Como eu te contei, que a gente não tinha muito o que fazer e tudo mais, então a nossa diversão era organizar a viagem. Então a gente pegava na sala, vamos fazer uma viagem para o Play Center, na época não tinha Hopi Hari. Vamos, quem vai fazer? A Paula. Então a Paula ligava, a Paula viu o ônibus, a Paula, né? Então eu que sempre fiz isso. Aí quando chegou na época de vestibular, eu sempre gostei muito de animais. E eu achava que eu tinha um pouco de vocação para ser veterinária, né? E aí conversando com a minha mãe e falando, e aquela coisa que você não sabe que curso fazer, eu falei, acho que eu quero veterinária. Aí comecei a ver que tinha, né, muita biologia, química, eu não suporto. Falei, puxa, acho que não é muito a minha cara. Foi aí que eu descobri o turismo. Quando eu li a descritiva da profissão, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E eu entrei na faculdade em 95 e, cara, fiz assim, agradeço muito, porque eu realmente fiz aquilo que eu amo fazer. Posso até fazer qualquer outra coisa, né? Na época, até quando a gente fazia faculdade, quando eu fazia faculdade, a gente não ganhava muito dinheiro com turismo, então eu fui vender enciclopédia Barça, né? Fui trabalhar em loja para fazer um dinheirinho na época de faculdade, até para poder viajar. Mas assim, o que eu sempre gostei de fazer foi isso. Então, desde que eu entrei na faculdade, sempre estagiei, né? Eu sempre corri muito atrás. Fui estagiar em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde eu fiz grande parte dos projetos da faculdade. Eu fiz sobre Bonito e sobre Itapeva, naquela época, né? Então, assim, eu sou completamente realizada. Me descobri no turismo. Assim, não sei fazer outra coisa, até sei, mas é o que eu faço, assim, que eu faço com amor, né? Não é o dinheiro, não é onde vai me... Não, eu faço porque eu me dedico, porque eu tenho prazer mesmo. E a Bahia? Como que surgiu a Bahia? Então, a Bahia, aí foi assim, porque eu estava em São Paulo e eu tinha trabalhado numa operadora que chama Pisa Trekking. E é uma operadora de ecoturismo. E o sócio dessa operadora me chamou para abrir uma empresa junto com ele. E eu fui montar uma empresa que se chamava Eco Global. Também uma agência. No final das contas, meu sócio recebeu uma outra proposta de trabalho melhor, acabou saindo dessa agência e eu fiquei sozinha. E sozinha, para você administrar um negócio é muito difícil. São Paulo, né, uma capital é muito difícil. E uns amigos da faculdade estavam em Itacaré, com uma empresa, e eles falaram, Paula, nós estamos bombando aqui, estamos precisando de gente. Eu nunca tive assim muito, vou morar na Bahia, sabe, ficar de boa. Eu nunca fui muito assim, porque eu sou muito pilhada. Então eu via os baianos, eu falava, gente, eu não vou dar conta de morar na Bahia. Fui, já tinha passeado tudo lá, eu falei, nossa, não vou morar aqui nunca. Acho bonito o mar, uma delícia, o sol, a praia. Mas aquele ritmo devagar dos baianos me incomodava. Falei, olha, eu vou, mas eu vou conhecer. Porque como eu me conheço, sei que eu sou muito elétrica, eu falei, eu não sei se eu vou dar conta, né? Aí eu fui para ficar 20 dias. Nesses 20 dias eu
foi assim, o momento de falar, putz, eu acho que eu preciso da Bahia, não era nem só de querer, acho que eu preciso aprender a desacelerar, né? Porque o melhor do baiano é isso, né? Eles sabem viver. Estresse pra quê? Né? Ficar nervoso pra quê? Relaxa, né? Come água ali, comer água para eles significa beber. Né? Tá, vamos comer água. Então, come uma água ali e tal, já está tudo resolvido. Falei, então acho que eu vou me dar essa chance. E aí eu fui para lá e realmente aprendi demais com eles. Aprendi a esse desacelerar, aprendi muito com o turismo. A Bahia hoje é um estado que vive do turismo, né? Então, eu tive lá grandes mestres, professores. Foi lá que eu abri minha empresa de consultoria, por conta da necessidade. Eu cheguei, 3 hotéis já queriam me contratar, e aí eu propus, então, de fazer uma prestação de serviço, e para poder fazer essa prestação de serviço, então, eu abri a minha empresa, né? Então, a Ação Consultoria e Marketing, ela é sediada na Bahia, em Itacaré, e faz 6 anos que eu tenho a empresa. E aí fiquei 4 anos na Bahia, né? Foi o tempo que eu aguentei. Morro de saudade dos baianos, dos amigos, das empresas para quem eu trabalhei. Tenho o maior carinho de reencontrá-lo nas feiras de turismo e tudo. E saber que eu pude dar minha contribuição. Tem projetos que eu comecei lá que hoje ainda estão sendo levados adiante, né? Fui consultora do Sebrae, fiz consultoria para o Sebrae nas propriedades nas fazendas de cacau. Então, assim, eu aprendi muito, agradeço demais a Bahia. Quem sabe, lá, né, mais velha, eu não volte a ter um lugarzinho lá, se bem que eu acho que vai ser difícil me tirar daqui, viu? Então, eu ia te perguntar isso. Por que investir em Itapeva? Então, pelo amor à cidade? Assim? Eu sempre acreditei demais em Itapeva, né? Assim, pelas paisagens, pelo potencial, eu sempre acreditei muito em Itapeva. Todos os projetos que eu tinha, na época de faculdade, eu fazia assim, um destino que já era conhecido, turístico, e um destino que não era conhecido, Itapeva. E todas as análises que a gente tinha, todo mundo, gente, mas como é que não tem turismo lá? Os professores, né? Todo mundo. Quando eu voltei da Bahia, eu fiquei em São Paulo fazendo um trabalho para uma empresa também, de Itacaré. E aí eu vim para Itapeva para votar e vi que quando o Cavani foi reeleito, que ele estava dizendo que o turismo ia ser prioridade e tal. Eu falei, gente, finalmente alguém está falando de turismo. Porque as pessoas até falavam de turismo, as pessoas assim, poder público. Mas falar é uma coisa, fazer é outra, né? E eu falei, nossa, mas se ele está falando é porque ele deve ter algum plano, alguma coisa já, né? E aí eu me aproximei e procurei saber o que estava acontecendo e tudo. E foi aí que surgiu a possibilidade, porque eles já estavam com a ideia de contratar uma consultoria, né? E foi aí que surgiu a possibilidade de eu prestar esse serviço para a prefeitura. A princípio seria só essa prestação de serviço. Eu queria voltar a morar em Itapeva, mas assim, eu não poderia voltar para Itapeva para abrir uma loja de roupa ou para, sei lá, abrir um restaurante. Tinha que voltar para fazer aquilo que eu fiquei 15 anos fazendo, que é trabalhando com turismo, né? Quando eu vi que tinha essa possibilidade, né, que a prefeitura tinha esse comprometimento de fazer um planejamento turístico, que é coisa assim, a gente falar e não fazer com que isso tenha uma base, na hora que o Cavani sair, tudo isso vai se perder. Mas a proposta, desde quando eu cheguei, já não era essa, era realmente da gente pensar em gestão de políticas públicas, né, de estruturar mesmo a cidade. Foi aí que eu decidi realmente ficar, foi aí que eu abri a Itapeva Ecoturismo também, que não adiantava a gente fazer um trabalho de turismo e não ter uma empresa que leve as pessoas para conhecer a sua cidade, né? Que leve os visitantes para fazer um passeio. Então, hoje, assim, eu acho que a gente, e falo isso sem modéstia nenhuma, mas eu tenho convicção que, assim, a Itapeva Ecoturismo hoje também está colocando Itapeva no lugar dela, né? Então, a gente tem atraído, você vê no Réveillon, esse ano, a gente recebeu turistas que vieram para passar Réveillon em Itapeva.
né? Isso é uma coisa rara, a gente sabe que vem amigos, pessoas conhecidas, mas quem que sai lá de São Paulo para passar um Réveillon em Itapeva? Aí você pergunta assim, fala isso para alguém daqui, fala, mas veio fazer o quê? Né? As pessoas ainda falam, Itapeva não tem nada para fazer. Esse pessoal que eles falaram, a gente quer tranquilidade. Itapeva tem tranquilidade. Eles queriam fazer passeio de cachoeira, de caminhada, né? Então a gente recebeu esse pessoal, eles ficaram hospedados até em Itaquarivaí. Então, assim, as coisas estão começando. Então, é importante que tenha a prefeitura fazendo o papel dela, mas também é muito importante, e mais ainda do que a prefeitura, com certeza mais do que a prefeitura, a iniciativa privada investindo, acreditando, né? Porque você tem ali a base, então fica mais fácil para você investir. Então, hoje a gente investe, esse ano de 2011, nós vamos trabalhar muito com o mercado nacional, participação de feiras, né, trazer jornalistas de fora para vir conhecer a nossa região. E nós estamos fazendo um trabalho para 2014. Né? A nossa meta é para estar estruturado, com guias falando em inglês e espanhol. Que maravilha. Para a gente receber os estrangeiros em 2014. Então, a gente está num passo. Agora, eu estou fazendo um trabalho de consultoria para o Condersul, que nós estamos fazendo um levantamento da região. A gente tem descoberto, até a gente depois tem que gravar um programa com essas coisas, mas a gente tem descoberto, por exemplo, na Barra do Chapéu, tem um hotel fazenda 5 estrelas sendo montado. Eu fiquei sabendo disso esses dias. Acho que foi você mesmo. Que eu comentei com vocês. Mas assim, você fala, Barra do Chapéu, gente, mas vocês não fazem ideia. É um empresário de Paulínia que está montando um hotel lindo na Barra do Chapéu. Então, pelo Condersul, agora a gente está fazendo essa análise. Vai ter uma reunião agora, dia 12, não vai? Essa dia 12 é uma reunião, mas é sobre o Conselho Municipal de Turismo de Itapeva. Provavelmente, lá por março, a gente vai começar a criar, vou começar as reuniões para a gente criar a nossa instância de governança regional. Assim como o Conselho Municipal cuida do município, a gente precisa ter uma entidade que cuide da região. Tem muita coisa bonita, né? Tem muito potencial. E o que as pessoas esquecem é o seguinte, por exemplo, para ir para a Bahia, o maior polo emissivo, ou seja, quem mais viaja hoje no Brasil são os paulistas, os paulistanos. Tá? São as pessoas, são os que mais viajam. Para ir até a Bahia, para até o Nordeste, eles precisam o quê? De avião. Claro. Avião toda hora tem crise, você está vendo aí no aeroporto as confusões que estão sendo e tal. Qual que é a nossa grande vantagem? Nós estamos a 300 quilômetros de São Paulo. Então, se essas pessoas que estão indo para a Bahia, que pegam um avião, andam mais não sei quantas horas de carro para chegar lá em Itacaré, por que eles não viriam para cá? Exatamente. Né? Claro que eu não estou comparando uma praia com destino de ecoturismo, são coisas diferentes. Mas assim, nós temos tudo para atrair esse público de São Paulo. E mais, de Curitiba, porque nós estamos no meio. Exatamente. Né? Então, assim, diante de tudo isso, de toda essa análise, né, pontos fracos, fortes, oportunidades, ameaças, Itapeva é a bola da vez. Itapeva é a bola da vez. Itapeva, a região, né? Você vê, a gente aqui não tem Itapeva até agora, não tem uma pousada com piscina, mas voltada para o lazer. A gente começou um trabalho ano passado e um dono de uma chácara, ele está adaptando a chácara dele para pousada. Vai ser inaugurado agora em janeiro, chama Pousada Olho d'Água. Até legal depois vocês fazerem uma matéria com ele. Mas assim, vai ter piscina, quadra de futebol, quadra de vôlei, né? Um lugar legal para você passar o dia também. Então, assim, acho que as coisas estão acontecendo. As pessoas falam assim, mas passou o tempo e nada aconteceu efetivamente. Talvez aos olhos de quem não trabalha com turismo não veja, mas para a gente que trabalha, muita coisa mudou. Eu ia te perguntar exatamente isso. Além do poder público, da iniciativa privada, eu acho que a conscientização do povo de Itapeva, que é um trabalho que precisa ser feito. Exatamente. Sabe, tipo, chegar pro itapevense ou para alguém da região e falar, viu, tem coisa legal na sua cidade, vai conhecer que vale a pena. Exatamente. Porque eles não têm, tipo, eles não, a gente, na verdade. Como itapevense não tem essa noção ainda de tudo que tem, que é bonito.
O que a gente começou assim, até dentro do Ministério do Turismo, a gente está fazendo o programa de regionalização do turismo. Então, esse programa ele tem os módulos operacionais conforme o estágio de desenvolvimento de cada município ou região. No nosso caso, é do 0. Então, primeiro é sensibilização e mobilização, é exatamente isso que você falou. Por que acontece? Se nós não valorizarmos, não conhecemos o que temos, como é que a gente vai poder trazer pessoas para cá? Como é que a gente vai receber? Então, outro dia mesmo parou um amigo nosso e ele falou, eu vou fazer um teste aqui no posto. Porque posto de gasolina, você está perdido, onde você vai? No posto de gasolina. O posto sempre te dá informação. Aí ele parou lá e falou, olha, eu estou chegando agora de São Paulo, fiquei sabendo, e eu estava atrás, fiquei sabendo que tem aqui umas cachoeiras, umas coisas assim. O rapaz olhou e falou assim, e tem aqui? Cachoeira? Ele falou, fiquei sabendo que tem cachoeira. Olha, eu não estou sabendo, não tem não, eu não estou sabendo. Tem aqui, daí falou da Mata do Carmo, né? Tem aqui a Mata do Carmo e tal. Então você vê a importância das pessoas estarem sabendo que existe, né? Então a gente fala assim, o turismo só é bom se ele é bom para a cidade. Então tem gente que a gente viaja nesses municípios, eles falam, não, a gente não quer ninguém da região. Gente, isso é burrice, porque ele é um turista, como outro qualquer. Então o nosso foco é que o itapevense possa conhecer, pois você vê, nós temos aqui sítio arqueológico, tem professor de História e Geografia que não conhece. Né? Gente, um sítio arqueológico, inscrição rupestre, são raríssimos os lugares que tem e os professores não conhecem. Então, assim, é um trabalho mesmo de educação, né? É um trabalho de inclusão social, de mostrar para essas crianças, esses adolescentes, que existe uma possibilidade, inclusive, de oportunidade de trabalho. Exatamente. Né? Hoje você está aqui sendo um guia, mas se você quiser sair daqui e morar na Espanha para trabalhar como guia, você vai ter uma base, né? Você vai ter um fundamento. Então é um trabalho de formiguinha, a gente está começando, já faz 2 anos que a gente está nesse trabalho, incentivando e botando pilha nos proprietários de áreas, olha, vamos abrir a sua cachoeira, e o pessoal fica preocupado, vai ter invasão. Fala, gente, não, a gente cuida de tudo. Então, é um trabalho muito sério que a gente faz, é um trabalho muito responsável e, acima de tudo, profissional para Itapeva, né? Profissional para que a coisa aqui não seja amadorismo, para que a gente não comece e isso se perca ao longo do tempo. Então, para nós, assim, é muito gratificante. Não estamos ganhando nada, viu? Não estamos ganhando nada. Mas o que a gente mais ganha é em poder investir na cidade e ter esse retorno. Você sabe uma coisa legal que eu tenho que contar para vocês que a gente tem feito? A gente adaptou um dos roteiros para deficientes visuais. E a gente levou o pessoal da Luz da Visão para o Saltinho do Coqueiral. Eu acho assim, gente, eu não vou nem conseguir descrever o que foi isso, sabe? Mas assim, foi tão emocionante. Imagina. Foi tão emocionante. Gente que nunca tinha entrado em cachoeira. Poder ouvir uma cachoeira, poder sentir, poder tomar um banho de cachoeira. Né? Lá pro pessoal dos orgânicos, onde a gente levou, o dono da área lá, uma pessoa muito bacana, bem esclarecida, até se emocionou, sabe? Porque é tão gratificante você poder oferecer, né? E é uma coisa simples, né? Que não requer tanto dinheiro. Na verdade, isso só foi possível porque assim, a gente adaptou, a Itapeva Ecoturismo adaptou o passeio para recebê-los, né? Os deficientes visuais. Nós corremos atrás de patrocínio, então teve gente que deu 50, 100 reais, 100 reais para poder arcar com as despesas deles, né? De alimentação e tudo mais. Mas foi assim um trabalho bárbaro. Então a gente quer fazer isso esse ano. Até deixo um apelo aqui para quem estiver vendo a gente, que nos procure, que a gente vai ajudar a Luz da Visão esse ano de novo. A gente não ganha absolutamente nada com isso, mas a gente ganha, assim, gente, um prazer, uma satisfação enorme de poder ajudar essas pessoas. Então, esse ano a gente vai levar eles para Socorro, que é uma cidade que é toda adaptada para deficiente. Então, nós vamos levá-lo para Socorro, eles vão poder fazer arborismo, tirolesa, rapel, com toda a segurança. Então, a gente agora está começando esse projeto. Paula, eu acho, sempre comentei com o pessoal aqui que o trabalho é maravilhoso, sabe? Eu acho que pra gente que tem um pouco de consciência, que tem um pouco de bom senso, que foi o que eu te falei, tipo, que Itapeva tem coisa legal.
Não vou falar para você que eu conheço, porque eu também não conheço tudo, assim, mas eu acho o seu trabalho bárbaro, sabe? Eu acho que você teve uma estrutura, você teve uma família maravilhosa, acho que todo mundo conhece, todo mundo admira a sua família aqui. Se você pudesse resumir a sua vida em poucas palavras, o que você diria? Eu diria que eu sou abençoada por Deus. Agradeço demais, assim, a Deus, a tudo que eu tive, a família que eu tive, aos amigos, às experiências. Então, assim, sou uma pessoa abençoada por Deus, né? Apesar das dificuldades, tive alguns problemas, mas, assim, eu sempre tive muito essa presença de Deus. Eu ainda acho que um dia eu vou ser missionária, sabe? Porque eu gosto muito de Deus, gente. É porque Ele realmente muda e toca a minha vida, entendeu? Então, assim, se eu posso resumir, é tudo para Deus. Então, é graças a Ele que me botou essa família, né? Essa família, as pessoas que estão perto de mim, né? Os amigos, os parceiros como vocês, entendeu? Então, acho que é tudo culpa dele lá de cima. Graças a Ele. Graças a Ele. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi delicioso a nossa conversa, nosso papo. O Itaneus está sempre de portas abertas para você. Obrigada. Você sabe disso. Obrigada. Eu quero agradecer ao Kiko, a você. Quero deixar vocês todos do Itaneus convidados a conhecer os passeios. A gente terá o maior prazer de levá-los para conhecer. Conte comigo, eu falo para o Kiko, no final do ano, falei que queria tanto poder fazer mais coisa. Né? Eu gosto dessa coisa da câmera, da gente poder falar e poder passar as coisas. Então vamos ver se esse ano eu consigo estar mais presente. O povo, sabe que me pararam na rua e falaram, você parou de escrever para o jornal? Eu falei, gente, eu estou sem tempo. O povo acha que é brincadeira, mas está corrido mesmo. Mas eu espero poder colaborar mais com vocês. Tá? A gente também espera, foi o que eu falei. Itaneus está aqui, sempre. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É isso aí, a gente ficou por aqui com mais um Olho no Olho e até a próxima.